Olá, bom ano e bem-vindos a mais um episódio, o primeiro de 2024, do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar no dia 3 de janeiro, quarta-feira, e o assunto de hoje é precisamente um olhar para o ano que começou anteontem. Se terminei 2023 com um episódio com parte da equipa do Internacional, agora recomeço com outra parte dessa equipa. São minhas convidadas as camaradas Cristina Pombo, coordenadora da secção. Olá, Cristina. Olá, Pedro. E a Salomé Fernandes, redatora da mesma secção, que participa neste programa a partir da redação do Expresso em Matosinhos. Olá, Salomé. Olá. Eu sou Pedro Cordeiro, editor da secção internacional, e a edição técnica deste episódio cabe ao João Martins. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Vamos olhar para este ano, um ano em que começa com duas guerras a arrastarem-se já desde 2022 no caso da Ucrânia, quase há 2 anos, e há já 3 meses no caso de Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Além do mais, é um ano com desafios à democracia em várias partes do mundo. Vamos falar daqui a pouco de eleições um pouco por todo o globo, mas vamos começar pela eleição talvez a mais próxima em termos de calendário, e é a Salomé que nos vai dar umas luzes sobre isso. Estamos a falar do dia 13 de janeiro e das eleições presidenciais em Taiwan, aquela ilha a que os portugueses chamaram Formosa, que é e não é parte da China, mas disso falará aqui a nossa camarada Salomé. Então, é verdade, temos eleições marcadas em Taiwan para dia 13. O foco tem sido nas eleições presidenciais, mas também serão legislativas, portanto temos aqui muita coisa a ser decidida em breve. Maioritariamente, como é que vai ser a relação entre Taiwan e a China durante os próximos anos, porque temos candidatos muito diferentes em cima da mesa, e aquilo que as sondagens dizem até agora é que à frente da corrida está o atual vice-presidente da ilha, que é candidato pelo Partido Democrático Progressista, que tem sido visto como tendo uma linha mais pró-independência de Taiwan. Estamos a falar do Sr. Lai Ching-te. Lai Ching-te, exatamente. Correto, Pedro. Ele chegou a descrever-se no passado como um trabalhador político pela independência taiwanesa, mas tem vindo a adotar um discurso um bocadinho mais moderado, e diz que Taiwan já não precisa propriamente declarar a independência, mas não tem essa ligação tão próxima à China, e nota-se aqui alguma tensão no discurso, ao contrário de outros candidatos que são vistos como tendo maior abertura ao diálogo com a China e que têm defendido uma aproximação maior. Agora, pelas sondagens, que valem sempre, não é? Não há uma vitória totalmente clara para ninguém, porque há sondagens que mostram alguma proximidade entre candidatos, por isso o desfecho ainda não é muito claro. Claro, e o facto da oposição ter fracassado o projeto que chegou a haver de uma candidatura unida também torna as projeções até agora disponíveis um pouco mais fragmentadas, não é? De alguma forma, a preocupação de Pequim com estas eleições é evidente, e ouviu-se na mensagem recente do presidente Xi Jinping, portanto, dias antes da ida às urnas dos taiwaneses, dizer a reunificação com a Taiwan é inevitável, portanto uma espécie de aviso.
Achas, Salomé, que uma vitória do Lai Ching-te fará endurecer não só o discurso, como as ações da República Popular da China no Estreito de Taiwan? O discurso endurece sempre, não é? Agora, ao nível das ações, não sei se vamos ver uma mudança assim tão significativa daquilo que já temos visto ao longo dos últimos anos, porque ele é do mesmo partido que está no poder agora. As tensões já têm andado muito altas, portanto, acho que o único passo que se poderia dar a seguir seria indesejável para o mundo, não é? Portanto, haver aqui uma escalada ao ponto de haver um novo conflito ativo seria mais complicado. Sim, uma guerra propriamente dita, mais uma num mundo que já está pejado delas, seria de altíssimo risco. E se pensarmos também, não só em que um dos intervenientes seria a China, com a dimensão que tem em termos geopolíticos e militares, mas também com o compromisso que alguns países têm, ou mais formal ou menos formal, mas países como os Estados Unidos da América, o Japão ou a Coreia do Sul estão de alguma forma comprometidos com o status quo e com a defesa de Taiwan em caso de invasão chinesa. Há aqui uma espécie de acordo não escrito, segundo o qual as coisas ficam como estão se Taiwan não der passos rumo à independência e se a China não der passos rumo a uma anexação, digamos. À força. Exatamente, mas o facto é que o discurso de Xi Jinping é muito diferente dos seus antecessores, que eram, embora nunca abandonando a reivindicação de Taiwan como parte da China, não eram tão insistentes na ideia de que esta reunificação vai acontecer de uma forma ou de outra, e portanto deixando antever que se tiver que ser à força, é à força. Isso parece algo que Xi Jinping quer deixar resolvido. Está em cima da mesa, ou seja, está em cima da mesa, não é? Mas como tudo é a vazar da adivinhação neste momento. Claro, neste momento os destinos da ilha estão na mão dos eleitores. Taiwan tem cerca de 24 milhões de habitantes e tem um score, é engraçado, sendo formalmente parte de uma das ditaduras mais severas do mundo, tem um score muito, muito apreciável em termos de eleições justas, ou seja, as eleições, segundo os observadores internacionais e as organizações que se dedicam a este tipo de avaliação, as eleições em Taiwan são de facto livres e justas. Taiwan, não sendo formalmente um país independente, funciona como uma democracia para todos os níveis, e isso é algo que obviamente não pode agradar ao regime comunista em Pequim. Agora, este é o primeiro a ida às urnas em Taiwan vai ser de facto a primeira de uma série de eleições importantes. A Cristina Pombo teve a amabilidade ontem de me passar um calendário de eleições do mundo em 2024 e temos verdadeiramente coisas importantes. Desde, digamos que com os dois polos em janeiro e novembro, que é estas eleições gerais em Taiwan, e depois as eleições para a presidência e também para o Congresso, claro, e mais uma série de outros níveis de administração nos Estados Unidos da América, com em causa a reeleição de Joe Biden ou um possível regresso de Donald Trump, portanto, duas eleições por motivos diferentes e de altíssimo risco e com impacto potencial para o mundo inteiro. Temos depois eleições em muitos outros países. Bom, só em Portugal vai haver 3 idas às urnas. Temos as eleições de 4 de fevereiro nos Açores, temos as eleições de 10 de março para a Assembleia da República e ainda as europeias, em conjunto com outros 26 países, dia 9 de junho. São eleições que em Portugal vão ter pelo menos mais uma data para se votar, julgo que uma semana antes, porque é evidente que o 9 de junho é uma altura muito perto dos feriados, em que muita gente aproveita para se ausentar e, portanto, há o risco da participação, já historicamente baixa nas europeias, ser ainda mais débil este ano, e daí que se esteja a tentar que haja outros, portanto, a organizar mais oportunidades das pessoas poderem votar, umas eleições que o eleitorado nem sempre valoriza, mas que são de enorme importância e também de algum risco se tivermos em conta o que tem sido a subida de forças extremistas em muitos dos países que vão a votos nesse dia. Há eleições também na Índia, que é a democracia com a maior população do mundo, na primavera. Há eleições presidenciais na Venezuela, que já foi uma democracia e hoje é um regime autoritário.
falando em regimes autoritários, também há presidenciais na Rússia, de desfecho bastante previsível, com a mais que provável recondução de Vladimir Putin. Isso, portanto, só algumas das eleições. O Reino Unido é capaz de ter legislativas, não estão marcadas, mas há uma alta probabilidade de serem ainda este ano. E a Ucrânia é um país que tinha presidenciais previstas para este ano, mas que, sob a lei marcial e com a guerra em curso, é possível que não se verifiquem. Outros países como o México, como Moçambique, como a Roménia, como o Ruanda, só para dar uma ideia da diversidade geográfica realmente das idas às urnas previstas, vão ter eleições das mais variados tipos ao longo deste ano. E eu diria que é importante pensarmos no que é que olharmos para cada um destes resultados, quando eles acontecerem, e vão ajudar-nos a perceber também o estado da saúde da democracia. A Time, se me permites interromper-te, claro, diz mesmo que este é o ano das eleições. São 64 países, segundo esse artigo da Time. É impressionante, 64 países é cerca de 1/3 do total de países do mundo e mais de 1/3 daqueles que fazem eleições, porque sabemos que há países onde elas ou não existem ou são... Bom, aqui inclui alguns onde elas existem, mas são completamente fraudulentas. Já falámos da Rússia, já temos aqui a Bielorrússia também, e outros regimes, como o Irão, onde a liberdade das eleições é, no mínimo, bastante reduzida. Mas de facto está em causa, eu acho que as europeias são também muito importantes, precisamente porque, para já, porque às vezes a opinião pública não tem essa noção, mas o muito que é decidido a esse nível e que afeta toda a nossa legislação é muito importante. Aliás, destaco um artigo que o Henrique Burnet escreveu esta semana no Expresso Online, em que defendia precisamente que este ano, uma vez que as eleições, por causa da nossa crise política, as europeias vão ser já depois das legislativas, não vai haver aquela necessidade que às vezes o eleitorado se sente de de apresentar uma espécie de cartão amarelo ao governo, portanto vai ser logo a seguir, vai ser pouco depois das legislativas, não vamos estar nesse clima. Talvez por uma vez pudéssemos votar a pensar em assuntos europeus e em esclarecer-nos sobre como eles nos afetam, e pensar quem melhor nos representa no Parlamento de Estrasburgo do que propriamente estar a fazer as habituais leituras de será que o Montenegro tem que se demitir se o PSD tiver um mau resultado, ou será que o governo cai se não sei o quê. Agora o governo já caiu, portanto não há esse risco. Talvez pudéssemos, quer o eleitorado, quer nós próprios de comunicação social, focar-nos realmente nas questões europeias. Agora que falas nisso das questões europeias, recordo-me que ontem li um artigo em que se falava que a Europa está a decidir, o Parlamento, creio que o Parlamento Europeu, de legislar de forma mais positiva em relação aos estágios profissionais para passarem a ser remunerados em todos os 27 Estados da União Europeia, porque não o são, na maioria dos casos. E eu acho que isso é um ponto muito positivo e que acho sim que é importante votarmos, irmos às urnas e votarmos também nas europeias, porque de facto o que se decide lá também diz e muito respeito a todas as vidas, todas as nossas vidas e dos nossos filhos e dos que estão neste momento a começar a entrar no mundo do trabalho. Sim, é verdade, os mais novos são muito afetados. Aliás, foi algo que, por exemplo, se viu com grande acuidade quando há quase 8 anos os britânicos votaram naquele referendo que os tirou da União Europeia. Foi curioso e mais uma vez é algo que reforça a importância da participação eleitoral, de ir votar, é que todas as sondagens, estudos de opinião mostravam que a população mais jovem era tendencialmente mais pró-europeia e a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. E os mais velhos, pelo contrário, mais desconfiados e mais a favor da saída, que acabou por vencer. Ora, as taxas de participação eleitoral foram extremamente díspares consoante a faixa etária. Ou seja, o eleitorado mais velho, como acontece em quase todas as democracias, foi votar em fatias, em proporções muito maiores. Houve muitos jovens que se abstiveram, e se a participação eleitoral dos jovens tivesse sido tão forte como a dos mais velhos, e mantendo-se a tendência de voto entre o Remain e o Leave, provavelmente o referendo teria tido
um resultado diferente, e é uma ironia amarga pensar que muitos dos que não foram votar são aqueles que mais tinham em causa e cujas vidas podiam ser mais afetadas por uma decisão tão relevante como a saída da União Europeia. O Brexit nunca teria existido. Se calhar, e vivíamos num mundo um pouco diferente. Ora, num mundo real existiu um presidente dos Estados Unidos chamado Donald Trump, e no mundo real pode voltar a existir um presidente dos Estados Unidos chamado Donald Trump. Ele pode repetir algo que só aconteceu uma vez na história dos Estados Unidos, que foi um presidente perder eleições, portanto perder a reeleição e recuperar a presidência passados uns anos. Aconteceu com Grover Cleveland, que foi eleito presidente nas eleições de 1884, vejam o tempo que isto já foi, cumpriu 4 anos de mandato, os americanos não quiseram reconduzi-lo, ganhou Benjamin Harrison nas eleições seguintes, mas ele apareceu 4 anos depois, o Grover Cleveland, desafiou Benjamin Harrison, ganhou e reconquistou a Casa Branca. Aliás, é o único presidente que tem 2 números na ordem de presidentes dos Estados Unidos, eles são 46, Grover Cleveland é o 22º e o 24º. Ora, o Donald Trump foi o 45º e quer ser o 47º, e até agora tudo indica que, pelo menos, o candidato republicano, ele é bem capaz de ser, vai largamente à frente na corrida das primárias. E nem precisou ir a um único debate. Não participa em debates, é verdade que tem N processos em tribunal, mas eles não parecem afetar o seu eleitorado fiel, e ainda dá-se o caso de agora haver estados que, por causa do envolvimento dele, do incitamento dele à evasão do Capitólio, está agora a fazer 2 anos, dizem que ele não pode, há tribunais desses no estado do Maine e no estado do Colorado que decretam que ele não pode fazer parte, não pode candidatar-se à eleição, está banido por ter incitado uma insurreição contra a Constituição, mas claro que são apenas 2 estados, é tudo passível de recurso, e o apoio popular continua a ser muito grande entre o eleitorado republicano ao Donald Trump. Como é que vocês veem? Eu gostava de vos perguntar, como é que a Salomé e Cristina, como é que vocês veem um potencial regresso de Donald Trump à presidência? É que da primeira vez parecia uma coisa irreal. Eu lembro quando estivemos aqui à noite, a cobrir essa noite no Expresso, madrugada fora, parecia algo irreal, mas apesar de tudo havia um lado que nós tentamos racionalizar as coisas. Bom, as pessoas estavam descontentes, estavam desiludidas, foram votar no que não conheciam, no que aparece como antissistema. Agora Donald Trump já não é o que não se conhece, é o que se conhece. Como é que olham para esta possibilidade? Como é que se explica esta possibilidade dele voltar? Na vossa opinião, o que é que acham? Eu tenho muita curiosidade em perceber o que é que as pessoas acham sobre isto, porque tenho a maior das dificuldades em conseguir essa explicação. Para uma segunda vez, digamos. Isto é sempre uma questão muito ideológica, não é? E acho que houve uma altura em que determinado tipo de ideias estavam, ou seja, que existiam dentro da população, não eram tão focalizadas, e por isso é que nós também sentimos essa surpresa quando ele foi eleito pela primeira vez, mas acho que também houve uma certa normalização de alguns discursos que... Depois de Trump já tivemos uma série de sucedâneos ou de adeptos, parceiros, o que se queira chamar, presidentes como Bolsonaro no Brasil, por exemplo, aliás com algumas cujas semelhanças vão ao ponto de também quando perdeu a eleição ter havido não só alguma contestação como também uma tentativa de subverter as instituições democráticas. Parece-me um exemplo mais claro. Milei na Argentina. Milei na Argentina, que depois de eleito está neste momento também a pôr em causa algumas das instituições da democracia argentina, coberto um programa que parecia ter uma tónica económica, mas que vai muito além disso no campo político. E obviamente que na Europa temos casos de partidos de ideologias ou de posicionamentos políticos parecidos, salvo as diferenças geográficas e políticas, mas há, apesar de tudo, governos. Pela primeira vez a Europa tem um governo, na Itália, um governo presidido por uma primeira-ministra de um partido de direita radical, portanto já não como parceiro de coligação, mas como líder da coligação, com outros partidos de direita mais tradicional, e em breve os Países Baixos poderão ter algo semelhante se Geert Wilders, que venceu as legislativas em novembro, conseguir formar governo, como tudo indica, também com o apoio de outros partidos da direita mais convencional, que se viram ultrapassados
por ele. E daí que eu há pouco chamasse a atenção também para as eleições europeias, porque a fatia de eurodeputados eurocéticos ou de partidos de direita radical abertamente xenófobos, por exemplo, tem crescido de eleição para eleição, sempre que vamos eleger o Parlamento Europeu, tal a que o eleitorado português, e não só, liga pouco. Há muitos outros países onde a taxa de participação também é tristemente baixa. Também aí vai subir, e também aí vão ser tomadas decisões que depois afetam o coletivo. Portanto, é realmente uma eleição essa de novembro, de que todos vamos estar pendentes, como há 4 anos estivemos, quando Trump podia ou não ser reeleito e não foi, e como há 8 anos estivemos quando ele venceu a eleição contra Hillary Clinton. E a democracia, muito da democracia no mundo vai, e das instituições multilaterais, da NATO às Nações Unidas, e passando pelas guerras que estão em curso, todas elas, todos esses assuntos são completamente diferentes caso Biden permaneça na Casa Branca ou Trump regresse ao poder ao fim destes 4 anos. Eu creio que, para mim, o grande problema prende-se com a idade avançada do Biden. Eu acho que ele, de facto, aos olhos do mundo, pelo menos, e também acredito de alguns americanos, ou de uma grande franja dos americanos, estará talvez um pouco debilitado, e depois, infelizmente, ou não se sabe muito bem porquê, regressa Trump como alguém que vem resolver todos os problemas que continuam a existir nos Estados Unidos. O que me parece, ou a forma como eu vejo isto, e até porque tenho alguns conhecidos nos Estados Unidos, e inclusivamente tenho uma grande amiga que é mexicana, vive há vários anos nos Estados Unidos, em Los Angeles, e ela disse-me claramente, este ano estive com ela, aliás no final do ano passado, e ela disse-me claramente, ele vai vencer outra vez. E isto é péssimo. É péssimo para as minorias, péssimo para a imigração, péssimo para todas estas pessoas que nunca, no reinado de Trump, digamos assim, nunca se sentiram completamente incluídas. Aliás, ele tentou sempre erguer muros e fechar fronteiras, e acho que isso se agudizou durante o tempo que ele esteve à frente dos destinos dos Estados Unidos. Portanto, para mim, péssimas notícias se isso acontecer. Eu para fecharmos este tema e passarmos ao tema que tu trazes e que eu também quero ouvir, diria que há um lado que nós também às vezes nos esquecemos. Em 2020, Trump perdeu as eleições, e perdeu-as bem perdidas, para Joe Biden. Portanto, isso foi mais do que certificado, por mais que haja esta ideia fraudulenta de que as eleições foram roubadas. É um disparate sem fundamento nenhum. Mas há uma coisa que não me sai da cabeça, para usar uma expressão dos nossos camaradas da Comissão Política, que é: provavelmente, se não tivesse havido a pandemia, Trump podia ter sido reeleito. A economia, que é um dos dados que mais influenciam a votação, os votantes dos Estados Unidos, estava com números muito favoráveis antes da Covid, e havia é raro um presidente não ser reeleito quando a economia está a correr bem. Portanto, havia essa possibilidade. É claro que a gestão dele da pandemia foi uma coisa bastante quase até apalhaçada, às vezes. Daria vontade de rir se não tivessem em causa tantas vidas, e isso ajudou, isso e os efeitos económicos da pandemia ajudaram-no a perder as eleições, mas ele podia ter ganho então, e se calhar pode ganhar este ano. Tentando falar de outros assuntos, porque o mundo não é só Trump e não é só eleições, a Cristina traz-nos um assunto engraçado, interessante, e também de futuro, importante para o futuro do planeta e da humanidade. Sim, pelo menos um bocadinho mais leve. Temos de ter aqui alguma leveza também, e temos creio eu, uma postura mais positiva deste ano que vai agora entrar. Eu escolhi um tema que gosto muito e que também costuma ser um sucesso entre os leitores do Expresso, que são as missões espaciais. Os leitores, os ouvintes, enfim. Sempre gostei muito de séries e de filmes sobre o espaço. Quando era mais nova, não sei se te recordas, bom, a Salomé eventualmente é um pouco mais nova do que nós, talvez não se lembre,
mas existia aquele programa do Quero Agora Escolha e passava sempre o espaço de 1999 e cada vez que era o programa eleito eu ficava... E o que nós pensávamos nos anos que faltavam para 1999. Exato, muito engraçado. E vê lá e hoje os que já passaram. É verdade que a série, também é preciso dizer que nós somos um bocadinho mais jovens do que isto possa parecer, porque a série dava isto quando nós éramos anos 80, mas a série era mais antiga. Mais antiga, é de 70 e algo, não é? Pronto. Mas eu já não me recordo. Exato, pois presumo que sim, Samuel. Bom, de qualquer forma, eu mais recentemente fui ao cinema, vi o remake do Dune também e gostei bastante. Aliás, estou a ansiar até pela parte 2, que tem estreia marcada para março deste ano, portanto mais um acontecimento relevante no mundo este ano. Mas pronto, não foi de facto ficção científica que eu vim aqui falar hoje, mas nas missões que estão previstas para este ano, porque 2024 promete ser desafiante no que respeita ao universo e mais além. Então este ano estão previstas 6 missões espaciais e a que devemos estar atentos. Eu encontrei isto no site australiano The Conversation e foi uma professora de Ciências Espaciais da Universidade Aberta do Reino Unido, Monica Grady, que fez uma lista do que é que não podemos mesmo perder. Então, em novembro, precisamente no mês das eleições dos Estados Unidos, a NASA vai levar 4 astronautas até à Lua, isso já se sabe desde o ano passado, mas vale reforçar, naquela que será a segunda viagem da história. A primeira aconteceu em 1969, há 55 anos. Pronto, a bordo desta missão Artemis 2, vai durar 10 dias, vão estar um canadiano e 3 norte-americanos. E há aqui uma particularidade curiosa, é que Christina Hammock Koch será a primeira mulher e Victor Glover, o primeiro astronauta negro a passear pelas imediações do satélite natural da Terra. Bom, a Lua está aqui tão perto, a distância é de facto um fator a ter em conta nestas missões, por isso este ano estão previstas umas quantas viagens até lá. Várias empresas privadas têm sido financiadas pela NASA para construírem veículos que possam de facto chegar à Lua e até aterrar na sua superfície. No primeiro trimestre deste ano vai arrancar a missão Trailblazer, que tem como objetivo estudar a forma, a abundância e a distribuição da água na Lua e a sua relação com a geologia. Portanto, tudo com alguma importância, diria eu, para o futuro e para as descobertas futuras e até para o que se planeia que sejam viagens turísticas à Lua e a Marte, não é? Isso está nos planos de todas estas empresas que estão a explorar o tema. A China, lá está, também já falámos aqui hoje, está na corrida à Lua. Em maio vai lançar o Chang'e 6, não sei, Salomé, se estou a pronunciar isto bem, se calhar tu sabrás até melhor que eu, e espera trazer material da superfície de volta para a Terra, mas que só deverá ser recolhido numa gigante cratera do Polo Sul, a zona mais remota e inexplorada do satélite, e onde se acredita que possa existir gelo. Outra missão da Agência Espacial Japonesa está agendada para setembro de 2024 e tem regresso previsto 5 anos mais tarde. Espera também recolher materiais de Phobos, um dos 2 satélites naturais de Marte. Em setembro de 2022, eu não usei aqui uma ordem cronológica, achei que seria melhor destacar aqueles que me pareceram mais interessantes. A missão DART, este foi em 2022, portanto há 2 anos. A missão DART da NASA encontrou um sistema que foi composto, que era composto por 2 asteroides chamados Didymos e Dimorphos. Esta nave, digamos assim, este veículo espacial colidiu de propósito com Dimorphos para tentar desviar o asteroide do seu caminho. Na altura houve de facto sinais de que a trajetória deste satélite terá sofrido alterações e agora, 2 anos depois, aqui é que está o ponto, a missão ERA, que é desta feita da Agência Europeia ESA, vai voltar lá para visitar estes 2 asteroides e quando regressar à Terra, em 2026, esperamos que nos possa dar respostas sobre quão eficaz foi o desvio deste satélite Dimorphos e o que isto poderá, deste asteroide Dimorphos, e o que é que isso poderá representar para a segurança do nosso planeta, caso haja algum asteroide que um dia entre em colisão com a rota da Terra.
Isto é importantíssimo porque sabemos que se algum asteroide entrar em colisão com a roda da Terra, podemos não estar cá para contar a história depois disso. Bom, praticamente ao mesmo tempo, e para concluir, da missão Hera, vai partir para o espaço o Europa Clipper, que vai fotografar a lua gelada de Júpiter, que tem por nome Europa, também um nome que já foi muito mencionado aqui neste nosso programa. A missão tem como objetivo descobrir se esta lua oferece condições para a existência de vida. Vamos saber, por exemplo, se o oceano da lua gelada Europa é salgado, como acontece nos oceanos na Terra, e se os componentes como carbono, azoto ou enxofre estão ou não presentes. Mas isso só vamos descobrir lá para 2030, que é quando vai regressar esta missão à Terra. E olha, é isto. Olha, isto é uma belíssima temática para que às vezes menos frequente na nossa conversa cotidiana, mas também de grande importância e com alguma ligação ao que falávamos antes em termos da geopolítica. A exploração do espaço nunca foi só uma aventura de ir descobrir o que há lá ao longe. Se pensarmos nos tempos da Guerra Fria, era uma das grandes formas de rivalidade e de exibição de poderio entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, com vitórias de parte a parte. Os soviéticos foram os primeiros a pôr astronautas no espaço e a porem os satélites, mas foram os americanos quem primeiro pôs um pé na Lua, por exemplo. Portanto, havia sempre essa leitura que ia além da exploração interplanetária. E agora, eu quando penso nos Estados Unidos e na China, que tu referiste, Cristina, como uma das nações que está, de facto, a apostar também na exploração espacial, volto a ver um pouco, não uma nova Guerra Fria, mas claramente um mundo que caminha para uma rivalidade entre duas grandes potências. Os Estados Unidos já o são, a China cada vez mais se tornam também, e portanto acho que também aí vamos ter muito a que estar atentos ao longo deste ano. Algum comentário final? Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Salomé? Sim, eu agora até tinha pouca vontade de voltar a um registro pessimista, mas acho que era interessante não deixar de assinalar que, tendo em conta que há tantas eleições a aproximar-se, que haverá mudanças políticas, que essas mudanças não esqueçam as alterações climáticas, porque aquilo que vimos no ano passado é que acabámos de viver um ano extremamente quente, foi o ano mais quente dos últimos 174 anos, e que a tendência se pode manter durante 2024. Portanto, era bom que este tema continuasse na ordem do dia, que os textos que foram acordados se traduzam em ações, para podermos continuar a explorar o mundo de uma forma saudável para todos. Lembro a esse respeito que este ano está marcada para novembro a COP 29, portanto mais uma cimeira sobre o clima e o combate às alterações climáticas e a gestão das mesmas. Vai ser de 11 a 22 de novembro em Baku, a capital do Azerbaijão, e é curioso que depois da COP 28, que foi nos Emirados Árabes Unidos, agora, mais uma vez, é a segunda COP consecutiva que acontece num país cuja economia assenta muito também na exploração dos combustíveis fósseis. Sem fazer mais leituras, este é um facto que é incontornável. Para terminar, e agradecendo desde já a vossa participação, vou fazer-vos aquele pedido tradicional dos episódios do Mundo a Seus Pés, que não vamos largar ao longo de 2024, que é pedir que me digam as minhas convidadas, se pudessem viajar neste momento para qualquer parte do mundo, assim num estalar de dedos, para onde é que iriam e porquê? Cristina? Ai, tantas partes do mundo.
é difícil, mas olha, eu lembro-me assim, de repente a primeira coisa que me veio à cabeça foi Tailândia. Gostei muito, já lá estive e acho que viajaria já, ontem, para lá. É um país incrível, com pessoas incríveis, educadíssimas, meigas, e além do calor e das paisagens deslumbrantes, está-se muito bem, de certeza. Portanto, era para aí que eu iria. Muito bem. Salomé, qual seria o teu destino de sonho para este 2024? Se pudesse viajar para algum lado agora, assim sem restrições, acho que regressaria a Macau. Eu vivi lá uns anos, como sabem, e passei lá muitos natais e nós acabámos de passar essa fase e tenho algumas saudades das pessoas que eram a minha família enquanto lá estava. Portanto, acho que dava lá um salto para rever amigos, para matar saudades da comida e estar numa zona do mundo que tem tido tantos desenvolvimentos ultimamente. Portanto, é sempre interessante voltar àquele cantinho da Ásia. Muito bem, e com estas sugestões, e eu permito-me fazer outra que não é bem uma viagem, mas lembro-me por causa do que disse a Cristina Pombo, de filmes e séries sobre o espaço. Para a semana vou assistir a uma projeção de um clássico dos filmes sobre espaço, que é o ET, do Steven Spielberg, que é projetado na Fundação Carlos Gulbenkian, com a particularidade muito interessante de música, a banda sonora, ser tocada ao vivo pela Orquestra Gulbenkian. É algo que já assisti noutros anos com precisamente a saga da Guerra das Estrelas. Continuamos no espaço, e este ano escolheram o ET, portanto vou com a minha mulher e com as minhas filhas. É um bom programa familiar. Com isto vamos ter que dar por encerrado o episódio, porque já estamos com o tempo um bocadinho ultrapassado. Resta-me agradecer à Cristina Pombo, à Salomé Fernandes por participarem neste episódio, ao João Martins pela sonoplastia e sobretudo a si que no dialbar de mais um ano está desse lado a ouvir o Mundo a Seus Pés cada semana. Para a próxima semana haverá um novo episódio com outros convidados e outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.